Na última vez que eu estive em Nova York, porque, gente, eu preciso confessar para vocês o quanto eu amo viajar sozinha para o verão de Nova York. Eu chego lá, encontro com as minhas amigas, aí a gente sai aproveitando tudo de bom que aquela cidade tem para oferecer. Eu faço umas compras e ainda de quebra, eu fico um tempo longe da minha casa, dos meus problemas, dá até saudade do meu marido para dar aquela renovada no casamento. Eu volto sempre muito melhor do que eu fui. Estava eu novamente no meio daquela energia caótica, quando toco o meu telefone. Era uma das minhas diretoras na televisão. E para ela estar me ligando, é porque o assunto era realmente importante. Eu até pensei, será que ela vai me demitir? Respirei fundo, atendi. Oi, Thelma, tá onde? Estou em Nova York. Volta quando? Daqui 15 dias. Aí ela falou, sabe o que é? É que eu tenho um convite para te fazer. Uma das nossas apresentadoras vai entrar de férias. E eu quero que você cubra as férias dela. E durante alguns segundos, eu parei de escutar tudo que ela estava me dizendo para poder compreender o tamanho do convite que ela estava me fazendo. Ela simplesmente estava me convidando para apresentar um programa de saúde ao vivo na maior emissora do país. E durante alguns segundos, eu também fiquei me perguntando, será que eu estou pronta? Será que eu tenho bagagem para isso? Mas rapidamente eu já me situei e falei para ela, quando é que você precisa que eu esteja aí? Ela falou, daqui uma semana. Eu falei, fica tranquila, eu vou antecipar a minha volta por esse motivo, daqui uma semana eu estou aí. Daí eu desliguei o telefone, naquele misto de ansiedade com felicidade, e no caminho eu já fui tomando algumas iniciativas. O primeiro movimento que eu fiz foi ligar para a minha fono, pedir para ela intensificar os meus exercícios de voz, de dicção. Liguei para o meu stylist, fiz um movimento de já estudar as pautas de saúde que estavam ali sendo faladas nos últimos dias. Peguei meu celular e já fui antecipar a minha passagem. Agora, eu queria mesmo, gente, era pedir desculpas. Eu quero me desculpar porque hoje eu escolhi começar a minha fala aqui nesse palco com uma história que não tivesse dor, que não tivesse sofrimento e que eu não tivesse que provar o quanto eu sou forte, para fugir um pouco do estereótipo que sempre é colocado sobre mim e sobre diversas pessoas pretas e periféricas como eu. Eu tenho dezenas de histórias assim para contar para vocês. Mas hoje eu escolhi trazer para esse palco qual foi a estratégia que eu adotei para a minha vida que me permite viajar para Nova York quantas vezes eu quiser. E essa estratégia me permitiu ter uma trajetória para estar aqui falando com vocês hoje. Vocês lembram que lá em Nova York eu fiquei alguns segundos paralisada, me perguntando, será que eu tenho bagagem? Será que eu estou pronta? Porque, afinal de contas, quem nunca, gente? Diante de um grande desafio, aquela coisa que você está esperando muito acontecer, na hora que chega, você se pergunta, será que eu estou pronto? Eu, várias vezes ao longo da minha vida. Afinal de contas, eu escolhi fazer medicina, que é um curso extremamente concorrido. E quando eu comecei ali a prestar o vestibular de medicina, eu sempre fui muito estudiosa. Então eu achava que a prova para o vestibular ia ser só mais uma, que eu ia sentar a bunda na cadeira, estudar e me sair bem no final. Só que aí a ficha foi caindo. Eu fui entendendo que não ia ser bem assim. Porque grande parte da minha vida, eu até estudei em escola particular, só que aí o dinheiro acabava e eu tinha que encerrar o ano na escola pública. E o resultado disso foi uma montanha-russa de conhecimento que me deixou muito em desvantagem em relação aos meus concorrentes. E aí eu precisava fazer um cursinho pré-vestibular, como a maioria das pessoas fazem. A diferença é que muitas pessoas estavam ali naquele cursinho revisando um conhecimento. E eu não. Eu estava no movimento de adquirir um conhecimento que muitas vezes nem me tinha sido ofertado. E aí, por conta disso, eu tinha uma rotina muito intensa de estudo. Eu chegava no cursinho bem cedinho e ficava até de noite estudando, só voltava para casa a hora que não tinha mais dinheiro para o lanche. E no meio do dia, eu sempre tinha
uma rotina, que era pegar o cartão telefônico, atravessar a rua, ir para uma pracinha que tinha em frente, e lá tinha um orelhão. E eu ligava para minha mãe. Eu precisava ligar para minha mãe para saber se estava tudo bem na minha casa. Porque se tivesse tudo bem em casa, aquilo me fortalecia para continuar estudando o dia inteiro. Só que aí eu nunca me esqueço do dia que eu liguei e ela respondeu: Thelma Regina, quando você chegar em casa, não assusta. Tá tudo bem. Tem luz na rua, mas a gente está no escuro. A gente está no escuro porque esse mês, você sabe, o dinheiro está curto. E entre pagar o seu cursinho e a conta de luz, eu paguei o seu cursinho. Eu me lembro até hoje do valor. R$ 127,50. Para ela, era tudo que ela tinha. Então, naquele momento, eu senti um misto de sensações. Primeiro, eu me senti importante. Poxa vida, minha mãe estava naquele movimento junto comigo. Aí eu comecei a pensar nos perrengues também. Eu odeio água fria, ter que chegar em casa, esquentar água, tomar banho de canequinha, não ia ter televisão, mas o que mais bateu foi a vergonha. Eu já tinha 18 anos, estava na hora de botar dinheiro dentro de casa. Tinha que ajudar a pagar a conta de luz. E até pensei, será que eu paro, recalculo a rota, arrumo um emprego mais rápido, ajudo a pagar as contas? Mas eu não queria. Eu queria continuar nesse movimento, para o caminho até a faculdade de medicina. Então, eu senti um peso imenso de responsabilidade. Eu precisava provar para minha mãe que o que ela estava fazendo ia valer a pena. Mas, antes de tudo, eu precisava provar para mim mesma que eu ia conseguir passar no vestibular. E o caminho era estudar. Então, eu estudei. Eu estudei muito. Foi o ano que eu mais estudei em toda a minha vida. Sabe aquela sensação de quando você atingiu o seu limite? Era um monte de cartolina, com fórmula, com macete. Eu dei o meu melhor porque eu não podia falhar. Eu não tinha mais tempo, eu não tinha mais um ano, eu não podia fracassar. Mas eu fracassei. Eu não passei no vestibular, nem na primeira vez, nem na segunda vez. Algumas vezes eu não fui nem para a segunda fase, o que doía mais. Cada vez que eu levava um não no vestibular, era como se fosse assim um soco aqui, na boca do estômago, sabe? Eu ficava a noite toda chorando, me perguntando, será que eu tenho bagagem? Será que eu estou pronta? Será que vale a pena continuar? Só que aí, no outro dia, amanhecia, e eu tinha que continuar. E eu sempre escolhia criar uma nova estratégia para não precisar desistir. E olha que tinham pessoas que me incentivavam a desistir, pessoas próximas. Tinha uma tia que falava assim: Thelma, minha filha, escolhe o caminho mais fácil. O sonho de todo mundo é entrar num concurso público. Você vai ter um emprego estável, você nunca vai ser demitida. Quer coisa melhor que isso? E eu tinha uma professora que falava que medicina não era para mim. Era um curso elitizado e muito concorrido. Só que acontece, gente, que o caminho mais fácil, o caminho mais rápido e o caminho mais seguro nunca foram opções para mim. A professora falava para eu desistir, a minha tia falava para ir por outro caminho. E eu até me questionava, será que elas estão certas e eu estou errada? Será que eu estou errada em acreditar no meu sonho? Antes de acreditar em sonho, será que eu estou errada de acreditar em mim? Não. Eu sempre achava que não. Porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sempre preferi lidar com o medo de correr atrás de algo que eu quero muito, do que com a frustração de abandonar um grande sonho. Só que aí existe um grande risco em sonhar, que é o risco da gente não se imaginar dentro do nosso próprio sonho. Dói muito. A gente começa a achar que o sonho é inatingível, que o sonho é inalcançável. A Chimamanda, que é uma escritora nigeriana que eu gosto muito, ela fala isso no TED dela, sobre o perigo da história única, que é quando a gente é reduzido a um único estereótipo, quando a gente recebe uma única história, e o pior, a gente passa a acreditar nela, quando a gente é colocado dentro de uma única caixinha. Só que eu nunca me permiti ser colocada dentro de uma única caixinha. E aí vocês devem estar se perguntando, então como é que você faz
Que fórmula mágica é essa? Que estratégia é essa? E eu peço desculpas se eu vou decepcionar vocês. Mas não tem fórmula mágica, gente. É um comportamento que eu percebi que eu sempre adotei em toda a minha vida, de forma inconsciente. E depois que eu entendi isso, virou a chavinha. E hoje em dia, eu adoto até de forma consciente. Diante de um grande desafio, eu não paro muito tempo para pensar, não. Eu me movimento. Mas esse movimento não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem. Esse movimento é hoje. Eu sempre me pergunto, o que é que eu posso fazer agora que me aproxime do meu objetivo? Nem que seja 1%. Às vezes a gente acha que aquele 1%, que o que a gente está fazendo é tão pouco diante de algo que a gente acha que é inalcançável. Mas quando eu peguei o telefone lá em Nova York, liguei para a minha fono, ali de uma certa forma, eu já estava 1% apresentando o bem-estar na televisão. E eu não me permito ser paralisada pela ansiedade que o medo provoca na gente. Aliás, vocês sabem o que o medo provoca na gente fisicamente? O nosso corpo começa a produzir adrenalina, faz o coração acelerar, faz os músculos engurgitarem, a gente começa a suar frio. É como se o nosso corpo estivesse dizendo assim, faz alguma coisa. Você vai sair correndo, você vai lutar, mas só não fica parado. Gente, é físico. Diante do medo, o nosso corpo pede movimento. E a frustração? Ela te paralisa ou ela te bota em movimento? Para eu não me frustrar, eu prefiro continuar no meu movimento. E foi esse movimento que foi me aproximando da faculdade de medicina. Só que aí eu entendi que, se o corpo humano é interessante de ser estudado, a mente humana é tão interessante quanto. Foi quando eu resolvi fazer psicologia. Então eu criei mais uma estratégia. Eu ia estudar psicologia, me formar psicóloga. Com o dinheiro que eu ia ganhar trabalhando como psicóloga, eu ia pagar uma faculdade particular de medicina. Vejam bem, em nenhum momento eu desisti do meu sonho. Eu só criei um novo caminho para chegar até ele, porque eu ainda não tinha conseguido. Mas no primeiro dia de aula, na faculdade de psicologia, perguntaram para todo mundo, o que é que vocês estão fazendo aqui? E eu respondi, eu estou aqui para conseguir uma profissão de base, que eu admiro muito, mas que vai me levar até o sonho de ser médica. Ou seja, no meu primeiro dia de aula de psicologia, eu já estava 1% estudando medicina. É movimento que eu boto na minha vida. E aí, no meio desse movimento, eu comecei a me deparar com oportunidades. Porque eu preciso reforçar aqui para vocês, não é redundância dizer o quanto a oportunidade muda a vida das pessoas. E a oportunidade que eu encontrei foi a prova do Enem, onde eu fiz uma redação, tirei nota máxima, e essa nota máxima me possibilitou ganhar uma bolsa de 100% na Faculdade de Medicina da PUC Sorocaba. Eu fiz a transferência da psicologia para a medicina. Depois de longos 6 anos, eu tinha conquistado o meu diploma. E aí, durante muito tempo, eu achei que eu estava no topo da minha montanha. Eu já era médica, eu fiz anestesiologia, eu tinha a realização pessoal, profissional e financeira, que me possibilitava viajar para Nova York algumas vezes. Mas aí eu entendi que eu queria mais. Eu queria falar, eu queria me comunicar, eu queria contar a minha história para as pessoas, eu queria estar nesse palco aqui hoje falando com vocês. Só que aí, eu olhei para a minha zona de conforto. Eu estava num lugar extremamente confortável, os meus amigos batiam palma, falavam, nossa, você conseguiu uma coisa que era muito difícil. Mas eu comecei a perceber que a zona de conforto, muitas vezes, ela pode ser desconfortável para os nossos sonhos ainda maiores. Eu precisava sair dessa zona de conforto. E foi aí que eu fiz mais um movimento. Eu olhei para trás. E no que eu olhei para trás, eu revisitei a minha história. E eu entendi que sim, eu tinha bagagem. Tudo que eu tinha conquistado até ali, ninguém poderia mais me tirar. Se eu tivesse que recomeçar do zero, eu estaria recomeçando com tudo que eu tinha conquistado. E aí eu tomei coragem de pedir demissão de 4 empregos,
sendo um deles o concurso público que minha tia tanto falava, e entrei num reality show, porque é preciso muita coragem para se expor. Eu tive medo? Tive medo. Eu me senti 100% pronta? Quem se sente 100% pronto para largar um emprego que não está te agradando? Mas eu entendi que não é a sensação de estar 100% pronto que te aproxima do teu sonho. É o movimento. Porque no final, gente, nada está 100% pronto. Tudo está em movimento. Nada está 100% pronto. Tudo está em movimento. E eu queria deixar um último aprendizado que eu tive há uns 15 dias atrás, quando eu estava tomando café numa padaria, e se aproximou da janela uma senhora preta retinta em situação de rua. Ela carregava um copo com moedas, ela pegou umas moedas e pediu para o garçom da janela mesmo um copo de café. E naquele momento eu falei para o garçom, por favor, devolve a moeda para ela, pede para ela entrar, sentar, e escolha o que ela quiser de café, que eu vou pagar. Gente, eu não sabia que história aquela mulher carregava. Quantas vezes as pessoas vieram me pedir ajuda e eu não pude ajudar, porque eu mal tinha dinheiro para pagar o meu café. Então, mais uma vez, eu me senti na zona de conforto. Só que aí eu entendi que, mais uma vez, eu tinha caído na armadilha do estereótipo, porque o garçom virou para mim e falou, ela vem aqui todo dia comprar o café dela. Várias pessoas como você já ofereceram para pagar. E ela simplesmente não aceita. Foi aí que eu percebi que eu não sei quantos passos ela deu, com quantas pessoas ela falou naquela manhã, mas aquele era o movimento dela. E eu não podia atravessar. O movimento que ela fez me ajudou a sair da armadilha do estereótipo. Logo eu que recebi tantos estereótipos ao longo de toda a minha vida. Porque, afinal de contas, gente, é isso que o movimento faz. O movimento nos ajuda a quebrar estereótipos todos os dias. Obrigada.